Boa noite, irmãos. Estamos aqui e creio que Deus vai abençoar você nessa quinta-feira. E vamos ouvir a palavra daqui a pouco. Nós queremos cantar alguns cantos aqui também. Então fique conosco, permaneça até o final. E se você puder compartilhar esse vídeo com outras pessoas, faça isso também. Vamos então multiplicar essas palavras que estão sendo ministradas nesses dias de pandemia. Deus venha te abençoar. Tá? Então iremos cantar e cante conosco em nome de Jesus Cristo. Vamos cantar o hino de número 385. Eu já contente estou, tenho Jesus, com alegria vou, tenho Jesus, gozo que o mundo traz, bem cedo se desfaz, eterna minha paz, paz em Jesus, posso eu envelhecer, nunca Jesus, posso eu empobrecer, rico é Jesus, tudo me suprirá, sempre me valerá, nada me faltará, tendo Jesus, vai tudo aqui findar, menos Jesus, quando o juiz chegar é meu Jesus, oh que alegria em ver, quando meu rei descer, e a minha então dizer, sou teu Jesus, mortalidade a Deus, vive Jesus, vou para os lindos céus ter com Jesus, é minha redenção e santificação, paz, gozo e perfeição tenho em Jesus. Há um outro cântico que é muito lindo, queremos compartilhar com vocês, que é o 322. Vamos cantá-lo em nome de Jesus. Bem longe do Senhor vaguei, volto agora ao lar, veredas mas eu palmilhei, hoje volto ao lar, volto ao lar, volto ao lar, não há mais vagar. Abre os braços teus de amor, volto ao lar, Senhor. Meu tempo em vão desperdicei, volto agora ao lar. Do Pai de amor eu me afastei, hoje volto ao lar, volto ao lar, volto ao lar, não há mais vagar, abre os braços teus de amor, volto ao lar, Senhor. Boa noite. Eu creio que Deus tem algo especial para a nossa vida. Hoje é um dia especial porque Deus está aqui, você está aqui e seremos abençoados no nome de Cristo Jesus. Eu quero convidar você, se você puder abrir a sua Bíblia comigo, em Gênesis. Nós estamos dando sequência à palavra que temos feito em livro de Gênesis. E hoje, no capítulo 14, e vamos observar o capítulo 14. Mas eu quero ler os versículos 12 até o verso 17. Vamos ao texto e depois vamos ministrar a palavra segundo a vontade do Senhor. Apossaram-se também de Ló, filho do irmão de Abrão, que morava em Sodoma, e dos seus bens, e partiram. Porém, veio um que escapara e o contou a Abrão, o hebreu,
Este habitava junto dos carvalhais de Manré, o amorreu, irmão de Escol e de Aner, os quais eram aliados de Abrão. Ouvindo Abrão que seu sobrinho estava preso, fez sair 318 homens dos mais capazes, nascidos em sua casa, e os perseguiu até Dan. E repartidos contra eles de noite, ele e os seus homens feriu-os e os perseguiu até Obá, que fica à esquerda de Damasco. Trouxe de novo todos os bens e também a Ló, seu sobrinho, os bens dele e ainda as mulheres e o povo, após voltar Abrão de ferir a Quedorlaomer e aos reis que estavam com ele, saiu-lhe ao encontro o rei de Sodoma do vale de Savé, que é o vale do rei. Que Deus abençoe a palavra lida. Vamos orar. Depois eu vou comentar os versículos anteriores e os posteriores que nós lemos, porque iremos falar sobre eles daqui a pouco. Mas feche seus olhos comigo, onde você estiver, vamos meditar na palavra do Senhor e vamos orar aqui agora, em nome de Jesus. Pai, obrigado, porque temos entendido que o Senhor é aquele que sempre está conosco. Deus que sempre olha para nós. E nós nos colocamos na Tua presença nessa noite. Para esse texto lido, essa palavra lida, que ela venha ser edificada em nosso coração, em nossa vida. Nós somos gratos a Ti, meu Pai. Então continue conosco. Que esses ouvintes, aqueles que nos ouvem aqui, eles possam compreender, entender a Tua palavra e absorver o que Deus tem para as suas vidas e serem abençoados em o nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Vamos ao texto. Mas antes de observarmos esse capítulo 14, eu quero relembrar algumas coisas com vocês que cabe a cada de nós compreendermos, porque talvez você não consiga pegar as ministrações anteriores. E eu então quero voltar um pouquinho no texto e quero relembrar algumas questões para que nós possamos entrar no texto, propriamente dito, que nós acabamos de ler, para que nós sejamos abençoados com a palavra do Senhor. Nós observamos, nós vimos, finalzinho do capítulo 11 e capítulo 12, o chamado de Abrão. Nós vimos que Abrão, ele morava com sua família em Ur dos Caldeus. Era uma cidade enorme, uma cidade, para a época, era uma cidade com grandes benefícios, era uma cidade que, aos olhos das pessoas daquela época, trazia a atenção das pessoas. Era um lugar avançado para aqueles dias. E Deus chama Abrão para sair daquele lugar que ele estava e ir para a terra que Deus o iria mostrar. E Abrão, ele decide acreditar, ele decide confiar em Deus. E toma a posição de ir para o lugar que Deus determinou que ele fosse. E foi. O texto conta também que Abrão não foi sozinho, foi com a sua família, né, com a sua esposa Sarai, alguns servos que ele tinha, e também o seu sobrinho Ló e família acompanhou Abrão. A palavra de Deus, a bênção era para Abrão, mas o seu sobrinho foi com ele também, o capítulo 12 diz isso. E Abrão foi, e chegando no lugar que Deus mostrou para ele, que ele deveria fixar a sua residência, Abrão, ele levantou um altar ao Senhor. Ele abençoou, ele glorificou, ele cultuou a Deus ali onde ele estava. Ele pôde então glorificar a Deus por Deus ter colocado ele ali. Ainda dentro do capítulo 12, observamos que Abrão, depois de um período, ele na terra que Deus tinha mostrado que ele deveria ir, porque Deus não tinha prometido lugar para ele, mas Abrão tinha tomado posse desse lugar ainda, então começa a haver fome nesse lugar. E Abrão, ainda um pouco inexperiente na fé, posso dizer assim, ele então toma a posição de descer para o Egito. E o Egito nunca é o melhor lugar. Nós aprendemos ali que Abrão, ele deixou a promessa de Deus, ele deixou a palavra de Deus e seguiu o seu próprio pensamento e foi então para o Egito. E sabemos que o Egito não é um lugar bom, observando os princípios bíblicos daqueles dias ali. Era um país que não temia ao Deus único e verdadeiro. Então,
Abraão desce para ali, porque houve fome na terra que Abraão estava, ele desce para o Egito. E Abraão, ele toma uma posição muito ruim. Dá a entender que ele se distancia de Deus aqui. Ele chegando ali, ele diz para a sua esposa mentir. A sua esposa mente. E com isso ele acaba ganhando riquezas. Riquezas que não provêm de Deus. E é descoberto toda aquela trama de Abraão. E Faraó fala para Abraão: Abraão, você me enganou, você mentiu. Porque o Abraão tinha dito que Sarai era sua irmã. Na realidade, era sua esposa. E Abraão tem que sair do Egito. E ele volta. E ele volta exatamente, lá no capítulo 13, fala que ele volta exatamente para o lugar de origem. E novamente ele ergue um altar ao Senhor. Ele abençoa novamente, ele busca um culto ao Senhor ali. E Deus então dá a entender que Deus demonstra o seu carinho com Abraão e começa a derramar novamente bênçãos para ele. Aquela riqueza adquirida entre Abraão, seu sobrinho Ló também adquiriu riquezas ali também. Nós vamos observar que no capítulo 13 começa uma guerra, uma disputa de poder, de lugar, de terras entre os pastores de gado de Abraão e os pastores de gado de Ló. E Abraão toma uma decisão muito sábia. Agora eu posso observar assim no capítulo 13, ele retorna para o Senhor, ele volta a sua confiança para Deus, e ele então diz para o seu sobrinho Ló: Ló, você escolhe o lugar que você quer. Porque depois que você escolher, eu vou para um outro lugar e escolher o meu lugar. Se você escolher para esse lado, eu irei para o outro lado. Porque nós somos parentes, nós somos irmãos. Não compete a nós ficarmos brigando por essa terra, por esses lugares ali. E Ló escolhe ir para as campinas. E as campinas que vão rumo de Sodoma e Gomorra, antes dela ser destruída. E Abraão vai para os cavalhais de Maré. E o texto ali nos mostra que Abraão, esse capítulo 13, mostra então que Abraão, ele volta para a comunhão com o Senhor. Ele dá a entender que ele reata uma confiança com Deus. E é isso que eu e você precisamos fazermos. Tomarmos decisões que reatam o nosso compromisso, a nossa confiança a Deus. Aprendemos também que ali é o lugar que Deus abençoou a vida de Abraão. Aprendemos também que eu e você precisamos voltar para o lugar de origem onde Deus nos chamou, onde Deus nos colocou e nos vocacionou. Entendemos que estamos em dias difíceis. Entendemos que os dias não são bons. A Bíblia já relatava que nos fins dos tempos seriam assim. Pestes, doenças, enfermidades, terremotos. A terra não seria a mesma. Circunstâncias iam surgir diante da terra que as pessoas iam ficar sem compreender, sem entender. E estamos vivendo isso nos dias de hoje. Dá a entender, meus amados, que estamos próximo do fim. Está próximo à vinda de Cristo Jesus para buscar a sua igreja. Você está preparado para subir juntamente com o Cordeiro? Abraão tomou a decisão de voltar para o lugar da promessa. Você está disposto a voltar para os braços de Deus? A se compromissar com Ele novamente? Ou estar perto dele para que ele venha mudar totalmente a sua vida, o seu ser? Abraão tomou essa posição, você precisa tomar também em nome de Jesus. E observando que agora, o capítulo 14 que nós acabamos de ler, entre os versículos iniciais que nós lemos, versículos 1 até o versículo 11, fala sobre a guerra de 4 reis contra 5. Abraão estava fora, porque começou a guerra entre rumos de Sodoma e Gomorra e outros reis ali perto. Abraão estava protegido por Deus, mas Ló estava em Sodoma. E Ló foi levado preso, cativo. E o texto que nós lemos, entre o 11 ao 17, vai contar que restou uma pessoa e voltou então para quem não foi preso, e voltou para contar a notícia para Abraão. E Abraão toma a decisão de pegar 318 pessoas nascidas da sua casa e vai então pelejar contra o inimigo.
Nós não lemos, mas entre os versículos 18 ao 24, conta a história de que Abraão, ele entrega o seu dízimo, ele devolve parte e que deveria ser entregue para o Senhor. E fala também que Abraão, ele não quer riqueza nenhuma para si. Vamos atentar aqui agora, vamos voltar aqui para o que esses versículos nos mostram, o que a Bíblia nos ensina, que isso pode servir de aplicação para a minha vida e para a sua vida nessa noite de hoje. Os versículos, então, iniciais, eu posso aprender que Ló foi cativo, Ló foi preso. Mas aprendemos e vimos que Ló, ele distanciou de Deus. Ele dá a entender que ele fugiu da presença do Senhor, ele foi para o rumo de Sodoma e Gomorra, onde havia pessoas que eram más e não serviam ao Deus verdadeiro. Eu posso entender que só aquele que vive no meio do pecado, o inimigo tem autoridade sobre a sua vida. Só a pessoa que vive no meio do pecado, o inimigo tem autoridade sobre a sua vida. Ló vivia no meio do pecado ali, em pessoas que viviam no meio do pecado. E muitas vezes as pessoas preferem a riqueza material e fogem da riqueza espiritual. Algumas coisas chamam os nossos olhos e pretendemos estar ali, ir para aquele rumo, onde aquele não é o lugar que Deus quer que eu ou você vá. Nós somos iludidos pelo inimigo. Nós deixamos o inimigo nos fantasiar, nos mostrar alguma coisa que aos nossos olhos são bonitos, mas na realidade não são. E acabamos ficando presos, pessoas são presas pelo inimigo e acabam fazendo a vontade do próprio inimigo ali. E Satanás aproveitou daquela circunstância, situação. E Ló foi levado preso. E não tinha como se libertar. Quer dizer para você nessa noite, Jesus Cristo, Ele tem mostrado para mim e para você o caminho verdadeiro. E você precisa segui-lo. Algo que eu posso aprender nesse texto também é que só aquele que está livre pode libertar alguém que está preso. Abrão, ele pôde libertar o seu sobrinho Ló, porque Abrão escolheu estar perto de Deus. Ele escolheu estar dentro da vontade de Deus. E quando você escolhe estar perto de Deus, você tem autoridade também para libertar pessoas que às vezes estão no caminho mau, no caminho errado. Você é aquele que Deus chama você, vocaciona você, para que venha mostrar para as pessoas o caminho que é correto, o caminho que é certo. Deus quer te usar, meu irmão. Então deixe Deus usar você. Porque Deus vai dar autoridade para você, para que você então possa ir à frente, para que você possa ir libertar aqueles que estão amarrados. E mostrar o caminho verdadeiro, o caminho novo, o caminho que é de Cristo Jesus. Porque só aquele que está livre, ele pode então libertar as pessoas. O texto fala que Abrão, ele pegou alguns homens nascidos da sua casa. Abrão estava nas campinas de Manré, mas estava com Deus. E ele saiu para pelejar e venceu o inimigo. E trouxe então para si de volta o seu sobrinho Ló. Porque Abrão era um homem livre. Ele pôde resgatar, ele pôde libertar o seu sobrinho. Jesus Cristo é aquele qual você pode confiar. Porque certamente Ele vai te libertar de toda e qualquer circunstância e situação. Ele pode trazer uma nova vida para você. Eu quero ler um texto, continuar lendo o texto com vocês, que vai nos dar um entendimento na parte final aqui. Os versículos 18 diz assim: Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele a Abrão e disse: Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E de tudo lhe deu Abrão o dízimo. Então disse o rei de Sodoma a Abrão: Dá-me as pessoas e os bens ficarão contigo. Olha só a resposta de Abrão. Agora um homem vitorioso, um homem que confia em Deus, tá? Um homem que tinha ido para o Egito
E ele volta então do Egito confiando em Deus, um homem que prefere ficar no lugar que Deus disse que ele deveria ficar. O versículo 22, do capítulo então 14, diz assim: mas Abrão lhe respondeu: levanto a mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o que possui os céus e a terra, e juro que nada tomarei de tudo o que te pertence, nem um fio, nem uma correia de sandálias, para que não digas: eu enriqueci a Abrão. Nada quero para mim, senão que os rapazes comeram, e a parte que toca aos homens que foram comigo, que é Aner, Escol e Mané, que foram comigo, estes que tomem o seu quinhão. Eu posso observar aqui agora que Abrão tinha aprendido a lição. Ele devolve a primeira parte que é de Deus, dizima a casa do Senhor. E ele toma a posição de dizer o seguinte: olha, rei, eu não quero nada, nem uma correia de sandálias, para que não digam que eu enriqueci Abrão. Abrão aqui agora ele volta a sua confiança para Deus. Ele entende que Deus é aquele que vai enriquecê-lo, que vai abençoá-lo. Ele deposita novamente a sua fé em Deus. E Deus pode, Deus quer mudar a sua vida, transformar você. Meu amado, basta você confiar em Deus e as circunstâncias vão ser mudadas, transformadas, porque o Deus Altíssimo pode sobre a sua vida. É necessário que você venha crer, que você venha confiar. E Deus, em Jesus Cristo, vai redundar a sua vida totalmente em vitórias e bênção para você. Se o seu lar precisa de algo, Jesus Cristo concede a você. Se você necessita de uma cura física, Jesus Cristo cura você. Se você precisa de um consolo, Jesus Cristo vai consolar você. Se você precisa de resolver algumas questões financeiras, Ele vai abrir as portas para você. Nós precisamos exercer a nossa confiança em Deus, porque Ele é autoridade para abençoar a minha vida e a sua vida. E esse texto nos mostra isso. Abrão, vai dar a entender que Abrão ele regenerou diante do Senhor. Ele tomou decisões sábias de agora em diante. Porque ele reconheceu que Jesus Cristo, ele reconheceu que Deus é o Senhor da sua vida. Ele reconheceu que Deus é aquele que então vai transformar todo o seu ser. Ele reconheceu que Deus tinha colocado Abrão no lugar que Deus o vocacionou, que Deus o chamou. Abrão entendeu que ele estava no lugar que Deus queria que ele ficasse. Você tem entendido que você está no lugar que Deus quer? Você tem recebido as bênçãos de Deus? O inimigo não tem tomado conta de você? Você tem autoridade para libertar pessoas que estão presas, cativas? Você está disposto a doar para Deus? Está disposto a confiar na riqueza que Deus concede, que Deus te dá? Meus amados, nós precisamos ter fé. Nós precisamos confiar em Deus. E eu desafio você nessa noite, na sua casa, você que está ouvindo essa palavra, essa ministração, a você voltar para os braços de Deus, a você deixar que Deus venha ministrar no seu coração, na sua vida. Eu quero orar por você. Basta você crer, basta você confiar, e as coisas acontecerão de bênção na sua vida. Vamos orar. Pai, eu quero interceder por essa pessoa que me ouve. Venha gerar fé no seu coração, gerar fé na sua vida, e venha restabelecer tudo que ele e que ela necessita em nome de Jesus. Pai, que essa pessoa venha ser curada, que as aflições que tocam sobre a sua vida, ó Pai de amor, venham ser retiradas em nome de Jesus. Pai, venha lhe trazer fé, para que venha ter confiança e entender que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida e pode restaurá-lo por completo. Eu coloco na tua presença aqui agora. Eu creio, Pai de amor, que essa vida vai ser restabelecida e abençoada pelo Senhor, Salvador, Criador dos céus e da terra. Eu oro em nome de Cristo Jesus. Amém. E graças a Deus. Muito obrigado por ficar conosco. Deus te abençoe. E venha distribuir essa palavra para os seus amigos, para os seus colegas. Passe ela para outras pessoas também. Nós temos outras palavras gravadas já. Vamos então fazer que essas palavras cheguem a outras pessoas também, para que possa haver salvação, para que possa haver bênção. Clamamos por você, que Deus venha te abençoar. E muito obrigado por estar conosco. Em nome de Cristo Jesus. Amém.